Irmão, vamos ler dois versículos que estão no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Capítulo 22. Vamos ler. Vamos ler o 15. Vamos ler o 15, que fala de vários tipos de pecado. Diz assim: ficarão, não foram, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impúrios, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Ficam fora de onde? Como isso? A Bíblia está dizendo que fica fora dos céus, que não entrará nos céus. Os cães. E talvez para os neófitos na fé, pergunte, mas Juraci, a Bíblia está dizendo que os cães não vão entrar no céu? Sim. Mas não é. Aqui nós estamos literalizando o texto. O texto do Apocalipse, ele tem uma linguagem figurada. Quando Deus manda o apóstolo João escrever e mostra a João, diz, João não escreve o que quer, e ele mandou João escrever. Quem são, primeiro a entender? Quem são os cães e por que esse paralelo e por que essa figura de comparação? Se você analisar, os cães, quando eles enchem a barriga, ele não se afasta da comida. Uma vez eles com a barriga cheia, eles não se afastam, ficam ali e impedem que outro, às vezes, não querem mais comer, e impede outros animais chegarem, eles atacam. Então, nesse paralelo, a Bíblia está se referindo àquelas pessoas que detêm o conhecimento da palavra de Deus. No entanto, ele fica numa posição de empecilho na igreja. Às vezes tem ciúme, um irmãozinho que poderia estar ocupando determinadas funções na igreja, mas por ciúme ele tem medo de perder a sua função na igreja. Ele tem medo que alguém assuma o lugar como pastor, como evangelista, como presbítero, como diácono. Ele tem medo que alguém tome o seu lugar na escola dominical, que passe a se desempenhar e torne-se o seu superintendente. Ele tem medo, ele fica como um cão, que nem entra, nem deixa os outros entrarem. Então essas pessoas que, apesar de ter uma bagagem talvez intelectual maravilhosa, tem uma bagagem bíblica muito boa, realmente uma maravilhosa bagagem bíblica, mas que ela se deixa se levar por essa ciumeira besta, por esse empecilho que fica numa posição travando aquelas pessoas que Deus o preparara. Essas pessoas são consideradas cães na igreja. São os cães que estão da portaria aos púlpitos, impedindo as pessoas de se alimentarem da palavra de Deus. Então, os cães são pastores, são diáconos ou presbíteros, não interessa, pessoas que ficam em uma posição que já conhecem, apesar de não obedecer a palavra, eles conhecem, eles enchem a sua barriga, isso é, o seu ego, mas não quer deixar que os outros se alimentem da palavra de Deus. Eles são os empecilhos da igreja, seja por suas ações, por seus atos, por seu péssimo testemunho. Então a Bíblia diz que os cães não entrarão. Cães, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Os feiticeiros. A feitiçaria, ela é muito maior do que a pessoa pensa.
é muito mais abrangente. A feitiçaria envolve desde o... Eu lembro quando estávamos fazendo o curso em Bom Jesus de Alapa, na época que morávamos lá, de evangelismo pessoal, e caiu essa área, caiu no curso, que a feitiçaria envolve desde o que eles chamam magia negra, a mesa branca. É tudo espiritismo, tudo que foi espiritismo, que hoje eles não chamam espiritismo, eles chamam espiritualistas. Mas é tudo feiticeiro. Desde a reza, aquela que reza com Raigaium, é tudo no mesmo nível segundo a Bíblia. É tão terrível a feitiçaria, essas práticas que chama de cultura, é tão terrível na Bíblia Sagrada que na época de Moisés está escrito na Bíblia assim: e ao feiticeiro não deixarás viver. A Bíblia, na época da lei, mandava matar todos que praticavam tais práticas de feitiçaria. Desde o que chamamos de espiritismo popular. O espiritismo era dividido em três classes. O que ele chama de espiritualistas, espiritismo popular e o baixo espiritismo. O baixo espiritismo envolve desde o magia negra, até o que ele chama de mesa branca. É tudo demônio. Não tem espiritismo é aqueles que se deram que tem tipo uma igreja, um salão, tá lá, tá. Ele não chama mais de espiritismo, ele chama espiritualista. São demônios, o que eles consultam ali são demônios. Os mortos não vêm aqui. E o que é espiritismo popular? Espiritismo popular, o que é uma coisa popular? Uma coisa que se torna de graça. Normalmente todos têm acesso às numerologias, por exemplo, vou ver o meu signo. Quem consulta o signo está consultando a espíritos. São a espírita. Os signos são espiritismo popular. Pois bem, na época de Jesus diz assim, e os feiticeiros, nenhum desses que eu falei, envolvendo esse espiritualista que ele chama, da mesa branca, o baixo espiritismo, que envolve da beija branca ou magia negra, e o espiritismo popular, que é o signo, que é a astrologia, nenhum desses entrarão no céu. Quem está dizendo? Jesus manda João escrever no livro do Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 15, e os feiticeiros, os impúrios. Os impúrios é uma classe muito maior. Entra a prostituição, a sensualidade, tudo isso, essa bagagem de coisas que... esse assédio desacerbado. As pessoas falam muito de assédio sexual. Deixa eu falar uma coisa para essas femininas que tem por aí conversando besteira. Assédio sexual é o que você faz. Assédio sexuais é o que você faz. Isso aí é mostrando o seu corpo seminu, suas curvas para o homem. Por que você faz isso? Me explique por que você faz isso, se isso não é assédio sexual. Isso é assédio sexual que vocês fazem. Não é o meu direito. Não. Ninguém está querendo ver você nua, não. O seu direito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe por que você bosta esse corpo todo nu? Porque não tem bagagem intelectual para mostrar para ninguém. Qual foi o livro que você escreveu? Qual foi o pensamento que você escreveu? O que é que você criou? O que é que você está deixando de legado para os seus filhos? O seu corpo? Suas curvas do seu corpo? A curva do corpo. Essa mostra desacerbada. Esse assédio que você está fazendo é falta de bagagem intelectual. Eu não tenho medo de falar o que estou falando, não. É falta de bagagem intelectual. Quando não se tem o que mostrar, se torna apelativa. Por não ter o que mostrar, se torna apelativa. Quer chamar a atenção, não pelo que você criou, pela capacidade, como os grandes pensadores do passado, como Sócrates da vida, que não tinha nenhuma aparência, um homem de péssima costume, chegou onde chegou. Ele era um gênio. Aristóteles, seu discípulo, assim como Platão, todos, que Platão surge depois, Aristóteles mais novo que veio depois, grandes pensadores. Cadê os Einstein? Cadê os Freuds?
Os Palazanes, Robin, os Descartes, cadê? Não temos. Aí, como não tem bagagem intelectual, explora. Isso são os impuros. Também não entraram no céu. Também não entraram no céu. Assassinos. Ninguém tem o direito de matar. Eu lembro que eu estava fazendo o curso teológico, o pastor que estava ministrando o curso para agradar alguns militares, disse que se alguém matasse no exercício do dever, não era pecado. O pastor naquela hora estava sendo usado por Satanás. Vou dar o nome dele, foi o pastor Enaldo, da Assembleia de Deus. Pastor com uma bagagem intelectual muito boa, conhecimento teológico profundo, professor de teologia, professor de história, mas usado por Satanás. Porque ele disse que o soldado podia matar, que não era crime. E Jesus diz que se sua mão esquerda te escandaliza, se teu olho esquerdo te escandaliza, arranca e lança fora, que é melhor entrar com um olho só. O que é que no céu do que com os dois no inferno? O que é que Jesus está dizendo? Se há algo na tua vida que interfere na tua vida espiritual, deixa. É melhor pagar o preço servindo a Cristo que entrar no inferno. Todo aquele que mata é assassino. Ninguém tem o direito de matar. Aí tem um bocado de desviado, justificando as suas ações com base no Velho Testamento. Vocês vão se converter. O Espírito de Deus nunca se apossou de você. Nunca entrou em você. O Velho Testamento é lei, era permitido tudo. Mas vivemos pela graça. Se a tua profissão te afasta de Cristo, troca de profissão. Jesus disse que é melhor entrar com um olho só. Isso é melhor pagar o preço, sofrer para servir a Cristo, do que entrar com os dois no inferno. Aquele que mata, se não parar e se arrepender e pedir perdão a Deus, está caminhando para o inferno. E a Bíblia não é mentirosa. Está escrito aqui no livro do Apocalipse. Se você quiser crer assim, se você não quiser crer, vai entrar no inferno assim mesmo. Idólatra e todo aquele que ama e cometa mentira. A idolatria, aquilo que nós falamos, servindo as imagens da escultura e tantas coisas, não só mais hoje as imagens de esculturas, nós temos evangélicos idólatras, idolatrando pastores. Só vai na igreja quando aquele pastor está para pregar. Idolatrando os cantores que arrastam multidão, assim como os cantores do mundo. Os cristãos estão cheios de ídolos no meio da igreja, ídolos vivos, que também vai os afastar de Jesus. E a mentira. A mentira não só é a ausência da verdade. A mentira. Quando eu sei de alguma coisa, que alguém me questiona, eu tenho duas opções. Uma delas é dizer, não me interessa, não me cabe, não quero falar sobre isso. E a outra é falar a verdade. Um dia, quando eu falei sobre isso, um pastor falou para mim, Juraci, uma mentirinha para livrar o mal maior, que mal faz? E eu disse, pastor, não existe mal maior do que a mentira. A mentira não é só a ausência da verdade. A mentira, ela não é cabível em situação nenhuma. A mentira não é só a ausência da verdade. É um plano arquitetado por Satanás lá onde ele devia ser. Aí alguém disse para mim, mas Abraão mentiu, Isaac mentiu. É verdade. Abraão mentiu porque Abraão estava desviado. Abraão não mentiu no período que ele passou fora da direção de Deus. Abraão passou 24 anos fora da direção de Deus. É a Bíblia quem diz. É aqueles, do livro do Gênesis, do capítulo do Gênesis, do capítulo 12, quando ele é chamado, ao capítulo 17, Abraão, apesar de sair da terra, ficou fora da presença de Deus o tempo todo. Mas, Juraci, onde é que está escrito na Bíblia? Gênesis 17. No 17, Deus apresenta-se a ele e diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo, olha Abraão, até agora,
A bênção não se cumpriu na sua vida porque você estava fora da minha presença. E dali para frente tudo deu certo na vida de Abraão. Mas do capítulo 12 ao capítulo 17, Abraão estava fora da direção de Deus. Aí tem um bocado de pastores querendo, pregadores querendo negar. A Bíblia é a verdade. Não adianta enganar. A Bíblia por si só. A Bíblia não precisa de emenda, não precisa de arranjo. Ela é a verdade. E lá está escrito: anda na minha presença e ser perfeito. Foi o que Deus disse, que você estava fora da minha presença. Então, é assim que aconteceu. Abraão mentiu quando estava nesse período. Então, a mentira, a idolatria, tudo isso. Os cães são aqueles que têm o conhecimento, detêm a palavra de Deus, mas deixa de ensinar a verdade. E fica numa posição de empecilho, servindo de objeto de escândalo para a igreja. Não entrará no céu. A não ser. Porque enquanto há vida, há esperança. Arrepende-te enquanto há tempo. Pede perdão a Deus. Se humilha. E Deus perdoará os teus pecados. Amém.